Fala, pessoal, beleza? Muito boa noite, muito bem-vindos. Nós chegamos na hora certa para não chamar o famoso atraso, porque quando junta duas mentes brilhantes, e eu reconheço que a minha está começando a brilhar aos pouquinhos, graças a vocês, a audiência, graças a pessoas que vêm aqui, os convidados que a gente recebe, os parceiros, e principalmente a essa pessoa que vocês vão conhecer hoje, quem não conhece ainda, uma galera aí que eu fiquei sabendo que vai vir assistir, que é da minha terra natal, Ilha do Governador, então deve conhecer com certeza, que é uma queridíssima e professora do meu passado não muito distante, onde pude ter aí uns ensinamentos a respeito não só de cultura, como formação de caráter. E melhor do que eu para falar sobre qualquer coisa, qualquer tema voltado para aquilo que vai nos levar a uma evolução, são pessoas como ela. E eu estou falando de Janaína, professora que ela me permitiu aprender como poucos se permitiram aprender, porque na vida de um educador existem alguns desafios monstruosos que muitas vezes são passar por uma família de alunos aí que viram filhos, que viram sobrinhos, que viram netos, e vocês vão perceber, não desconfie, nós não somos parentes de sangue, talvez de alma de outras vidas, mas não de sangue por conta dos cabelos, porque a gente é tão igual que até o cabelo se imita. Então, com vocês que estão chegando aí, muito boa noite, já que está chegando aí, não se esquece de curtir o vídeo, que curtindo o vídeo você divulga para outras pessoas, não se esquece de fazer inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque você vai acabar perdendo se não se inscrever nos próximos episódios, que esse é o primeiro de 3. Nós teremos aí os desafios da educação indígena no Brasil, no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, no âmbito de federação. Então, com vocês, nada mais, nada menos, no momento que precisa, porque eu estou ansioso demais para poder ouvir. Se vocês tivessem noção do que eu ouvi na pré-live, ou seja, que a parte que a gente ajeita as coisas, tá com mais ideias, só isso aí já era aula, assim, então a live já podia parar ali, porque o negócio é assim, aprender é bom demais. Quem não sabe desse negócio aí, aprender é bom demais. Então, sem mais delongas, com vocês, quem tem propriedade para falar, para nos ensinar, para aprender, fazer uma troca rica e maravilhosa, essa pessoa que me inspira desde sempre, professora Janaína, muito bem-vinda. Trabalhada na classe, trabalhada na elegância e trabalhada na sabedoria que ela sempre nos inspirou. Muito bem-vinda, minha querida. Bem-vindo. Bom, boa noite. Boa noite, Tiago Lopes, grande fotógrafo e ativista, desde pequenininho. Boa noite a todo o pessoal do projeto Injeção de Autoestima, um projeto também muito lindo, que começa na arte e se amplia, né? Engajado a questões importantes. Agradeço o gentil convite e a oportunidade a vocês. Obrigada, Tiago. Bom, boa noite a todas as pessoas inscritas no canal, boa noite aos visitantes e que nos prestigiam essa noite. Vou dar primeiro um salve aos curumins, aos ereis e aos miúdos de todos os povos do mundo pelo Dia da Criança. Um salve também para a Cidinha, né? A nossa mãe preta, padroeira do Brasil, que é o dia dela também, Nossa Senhora Aparecida. E eu peço licença e benção aos nossos ancestrais e aos povos indígenas e seus encantados para a realização desse trabalho no dia de hoje. Bom, muito grata pela oportunidade a eles também. Então é o seguinte, pessoal, eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder no tempo e ter bastante tempo para o diálogo, para a conversa, para as colocações de todo mundo, dos inscritos e dos visitantes. Né? Então, eu vou começar propondo uma reflexão sobre alguns assuntos que eu considero que são cruciais no desafio da educação indígena. Quer dizer, claro que isso é um pequeno recorte por causa do tempo, né? E a gente teria que se aprofundar mais, etc. Então, o primeiro é sobre a legislação
essa legislação, né, que dá fundamento, que dá suporte oficial à educação indígena no Brasil, ela é muito importante. Ela começa por aí, começa pela legislação. Então, eu fiz uma consulta a um advogado, um jovem advogado, que ele se debruça também sobre as questões dos direitos raciais, né? Ele é do direito ao consumidor, mas ele está se debruçando cada vez mais sobre os direitos raciais no Brasil, que é o doutor Luiz Felipe Cerqueira. Então, esse advogado me ajudou muito, me deu uma aula, ele me mostrou na Constituição que existe várias citações, existe várias... A Constituição estabelece direitos em vários sentidos. Como o meu recorte é educação, eu resolvi citar para vocês o caput do título 3º, quer dizer, o cabeçalho, começa assim, artigo 231. Ah, não, peraí, antes disso, deixa eu acabar o roteirinho para todo mundo saber qual é a sequência. Então, a sequência vai ser a seguinte: primeiro, a legislação. Depois, as formas de ensino. Basicamente, tem 3 formas de ensino específicas para a educação indígena, né? Um ensino é o tradicional, o outro é da escola oficial, mas dentro das comunidades indígenas, são as escolas indígenas, que são bilíngues, e o outro o que cabe à Lei 11.645 dentro das escolas da rede pública, privada, fundamental e ensino médio do Brasil todo. Então, eu estou aqui com as leis que fundamentam essas escolas. Né? Depois, a terceira vai ser em si sobre os desafios, né? As dificuldades, os desafios para que isso possa acontecer. E essas leis serem implementadas, serem respeitadas, etc. E depois, por último, os possíveis caminhos para a superação dessas dificuldades que esses desafios provocam, que esses desafios que compreendem, né? E para acontecer, de fato, a educação indígena como manda a lei. E aí a gente encerra e abre para os comentários, para as perguntas, etc. E aí a gente começa o diálogo. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela Constituição. A Constituição diz o seguinte, no artigo 231 do título 8º da Ordem Social, capítulo 8º dos Índios. Né? Então, logo no comecinho, no caput, quer dizer, no cabeçalho, está assim, são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, aqui vamos entender esses seus bens. Aqui segue, né, em vários parágrafos. E aí é o seguinte: respeitar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Nesse todos, a gente compreende, fica fácil entender que são bens materiais e imateriais. E como em cima está dizendo, suas línguas, seus costumes, quer dizer, sua cultura, suas tradições, esse é o bem imaterial. Né? E tem a citação aqui de seus direitos originários. Isso a Constituição vai ter de novo várias vezes, sobretudo na questão da terra. Bom, então, isso a Constituição garante esse direito. Muito bem, aí, a partir dessa Constituição de 88, e que isso não foi retirado, né, não foi mudado, isso está vigorando, vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, a Constituição de 88. Em 96, saiu as leis de diretrizes e bases para toda a educação nacional, toda. Então, o que acontece? Essa lei,
que tem o número, fica depois, eu posso deixar com o Tiago, ele deixa no site dele os números e tal, e eu resolvi até pensar isso do Senado, né, a Constituição, a lei de diretrizes e bases, eu tirei também do Senado, tirei do Ministério da Educação, quer dizer, tudo muito oficial. Então, vamos lá. Essas leis, que também são chamadas de Lei Darcy Ribeiro, porque ele, quando o período dele de senador, etc., ele trabalhou, vamos dizer, essa foi uma lei que ele elaborou junto com muita gente, com os povos indígenas, etc., né? Ele, da educação toda nacional. Aí tem a parte indígena, que diz o seguinte aqui, ó, no capítulo 2 da educação básica, tá? Aí vem seção 1, disposições gerais e tal. E aqui na educação básica, quer dizer, dos bem pequenininhos, antes de entrar, vamos dizer assim, antes do ensino fundamental, ensino fundamental, mas são dos miudinhos, de creche, de pré-escola, dos pequenininhos, né? Então, diz o seguinte, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente de matrizes indígenas, africana e europeia. Então, os pequenininhos, quando as professoras contam historinhas do Brasil, faz essa introdução deles, né, da história, já pode considerar aí pequenininho essas matrizes, não só a matriz europeia, mas as outras matrizes que compõem a cultura, a história brasileira e a economia. Eu não separei, mas sabia que tem uma coisa aqui importantíssima, que é o reconhecimento da importância econômica do indígena. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, olha só, isso para os pequenininhos. Para os maiorzinhos, no fundamental, está o seguinte, ó, artigo 32, parágrafo 3º. O ensino fundamental regulará, desculpa aqui, teve uma falha aqui, será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso aqui é autonomia. Está falando aqui, eles têm autonomia para fazer a escola deles. Que embora a língua portuguesa, vamos dizer, os conteúdos, etc., que pertencem à escola formal, né, para a rede inteira, eles vão ter, mas eles podem ter os conteúdos específicos, culturais deles, e eles podem ter as duas línguas sendo ensinadas, bilíngues. Então, seriam brasileiros que seriam brasileiros bilíngues, a língua materna, que é a língua ancestral deles, e a língua da pátria, né, do Brasil, que é a língua do colonizador português, né, e mais as línguas estrangeiras, né? Então, assim, eles podem aprender várias línguas, né? Não é proibido, está assegurado. Eles falarem a língua deles, eles darem aula na língua deles, eles aprenderem isso tudo, ser alfabetizado nas duas línguas. Muito bem, na língua materna e outras, mais adiante falar outras línguas indígenas. Então, vamos dizer, um grupo que perdeu a sua língua definitivamente, isso não impede, ele pode ainda ter acesso a uma outra língua indígena, de algum parente, enfim. Então, olha só, parente que diz que eles chamam todos de parentes, né? De uma outra tribo, de uma outra etnia, etc. Muito bem, então isso aqui diz o seguinte, que o sistema de ensino da União, com colaboração das agências federais de fomento à cultura e à assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos índios suas comunidades e povos a recuperação
a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências e saberes. Isso aqui é muito importante porque existiu há muito tempo, antes da Constituição de 88, um negócio chamado Estatuto do Índio, onde todo o objetivo era inserir o índio, era aculturar o índio, era inserir o índio, tirando dele, vamos dizer, essa oportunidade de ter uma identidade própria para ele assumir uma identidade colonizada. Enfim, então, isso não é mais assim. Então, muita gente ainda pensa que a promoção do indígena é ele assimilar a cultura europeia, ele não ter a cultura dele, né? E eu, me preparando para essa live, eu vi vários depoimentos de indígenas, de professores indígenas, e uma frase me tocou profundamente, que foi o seguinte: um professor disse o seguinte, que os alunos dele aprendiam primeiro a língua materna e a língua portuguesa, e as culturas e os hábitos e os costumes do branco, vamos dizer, né? Branco, negro, oriental, todo mundo, que não seja indígena, que não havia problema para isso, que podia, porque ele falou a frase, olha que coisa linda: eu posso ser como você sem deixar de ser eu. Então, ou seja, isso é uma mentalidade muito aberta, é uma mentalidade que não tem xenofobia nenhuma, é uma mentalidade, todo mundo, os índios são tão... Não, eles estão tentando garantir a identidade deles, mas isso não impede deles interagir com todas as culturas, eles dialogarem, deles transitarem, eles estão abertos ao conhecimento. E eles têm uma mente muito universal, né? Muito assim, do universo inteiro, de todas as línguas, eles não são fechados. Quando eles querem uma escola para eles estão querendo garantir que eles possam ter uma identidade, né? Então, assim, isso está garantido por lei. Então, essa frase, eu achei a frase linda. Eu até pensei assim, nossa, no projeto que eu trabalho no colégio, eu vou colocar isso bem grande para os alunos verem. Eu posso ser como você, não deixando de ser eu, né? Eu posso ser eu e ser todos. Eu posso aprender tudo, eu posso aprender os costumes. Então, ninguém se espanta, por exemplo, quando pessoas ocidentais compreendem os orientais, os descendentes de orientais que vivem no Brasil, e quando chega na casa de um, tira o sapato. Por quê? Porque se sabe que é do costume dos orientais não usar sapato em casa. Dos japoneses, por exemplo, a colônia, o Brasil teve uma imigração japonesa enorme e a gente agradece muito. Os japoneses brasileiros hoje, acho que eles sabem o que os ancestrais deles fizeram. Fizeram um avanço na agricultura, uma porção de coisas lindas, trouxeram que foi só acrescentaram. Então, o que acontece? Todo mundo respeita que possa ter a sua cultura e sua identidade, interagindo com todo mundo. Ninguém diz assim, aquela pessoa ali fica querendo ter hábito de não andar de calçado em casa, fica querendo falar sua língua, essa gente fica querendo ter uma religião própria, ninguém fala, todo mundo compreende. Entendeu? E os indígenas, que são povos originários, eles são os primeiros nessa terra, é normal que eles também queiram ter, né? Entendeu? E as pessoas, assim como eu não chego perto de uma pessoa de origem oriental, um descendente, por exemplo, de japonês, e fico abraçando e beijando, porque eu sei que é uma cultura, tradicionalmente, que não é desse abraço e beijo, enquanto a minha, tradicionalmente, né, vamos dizer, minha herança africana me faz ser uma agarradora, entendeu? Então, assim, é uma cultura do contato, mas a oriental não é. Então, eu vou respeitar. E eu posso me relacionar com descendentes de orientais, eu descendente de africana, eu com as minhas tradições, porque o Brasil é feito dessa pluralidade, dessas heranças,
que só somam. Isso faz o Brasil ser muito especial, né? Então, os indígenas também querem isso. E é direito deles legal, né? Direitos de povos originários, que isso é incontestável, e direito de cidadão brasileiro. Então, assim, pode, né? Então, ninguém deve ficar querendo que eles não possam ter as culturas, as maneiras deles de viver, a religiosidade deles, os encantados. Não, eles podem ter tudo que eles quiserem, né? E todo mundo pode, na verdade, no Brasil. Pela Constituição, todo mundo pode.